O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. A Virgem Maria, que é dita pela Igreja, proclamada pelos sucessores do apóstolo Pedro, pelo Papa, proclamada como Imaculada, sem o pecado original. Ela foi preservada por Deus desde a sua origem, desde a sua formação no ventre materno, contra o pecado original, porque ela era a raiz do tronco de Jessé, ela era o broto da raiz de Jessé, e ela, como a árvore da vida, daria o fruto para a salvação de todos os homens, o fruto que mataria a fome de todos os corações, o próprio Jesus. Na verdade, esse dogma que hoje nós celebramos, ele faz parte de um conjunto de 4 dogmas. Quando Jesus estava para subir ao céu, ele disse aos apóstolos: Eu vou para o Pai, e Ele mandará o Espírito Santo, e o Espírito Santo revelará as coisas ocultas, coisas escondidas. Verdades agora que vocês estão vendo, mas verdades futuras também. Vocês conhecerão
coisas novas. Deus vai revelando coisas novas nesta igreja de Deus. A igreja, então, ela tem duas fontes em que ela se alimenta durante todos esses 2000 anos. A primeira fonte são as Sagradas Escrituras, que foram feitas por ela mesma. A própria igreja definiu o cânon das Escrituras, o que é e o que não é palavra de Deus. Essa é uma fonte que nós amamos e lemos todos os dias nas nossas liturgias e vivemos dela, nos alimentamos da palavra de Deus. Mas existe uma outra fonte também, que é a Sagrada Tradição. Sagrada Tradição, a história dos nossos pais, dos nossos patriarcas, desde Pedro até aqui. Nós vamos nos alimentando também da Sagrada Tradição, e a Sagrada Tradição é a forma que Deus usa para se revelar e para mostrar estas verdades que a gente conheceria. Verdades que nós vamos conhecendo, por exemplo, a respeito de Maria, a Virgem Maria. A primeira leitura, quando nós lemos hoje, nós vimos o relato do pecado original. Qual foi o pecado original? O pecado original nada mais foi do que a desobediência a Deus. Adão e Eva decidiram, escutando a conversa do diabo, desobedecer a Deus. Deixou de acreditar em Deus, ou seja, perdeu a fé, deixou de crer em Deus para acreditar na palavra do diabo, a palavra de Satanás, da serpente, a antiga serpente. O pecado primeiro, o pecado fundante, é esse o pecado original. No final do relato, o escritor diz assim que Deus castiga Adão, castiga Eva e depois castiga a serpente, dizendo que ele colocaria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Qual mulher? Aquela que nos evangelhos ela é chamada pelo próprio Jesus de mulher. Nos evangelhos você não vai encontrar Jesus chamando ela de mãe. Minha mãe, mamãezinha, né? Como ele se refere ao Pai do céu como Abá, meu papaizinho querido. Ele não chama ela de Imá, minha mamãezinha querida. Ela era a mãe dele, carnalmente falando, né? Foi ela que gerou dentro do ventre dela ele, o próprio Jesus, mas ela era mais que isso, ela era mãe de toda a humanidade. E ele, como fruto da humanidade, se sente um conosco. Mas ele a chama sempre de mulher. A mulher. A mesma mulher que no livro do Apocalipse diz assim: ouve-se no céu um grande sinal, uma mulher revestida de sol. A mulher era ela. A mulher que Deus já prefigura lá no Gênesis era Maria. E existiria uma inimizade tremenda entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Se a gente for um cristão assim bastante atento, a gente vai perceber que a inimizade entre a mulher e a serpente tem crescido assim assustadoramente, não só contra ela, mas contra os seus filhos também. Ano de 1500, nasce o protestantismo, por exemplo, de um homem que era padre. Deixou de ser padre, foi lá, ele acha que ele era o único que conseguia interpretar verdadeiramente as Sagradas Escrituras e disse: não, a partir de agora vai ser assim. E ele criou então seus conjuntos de normas, de dogmas e por aí vai, e ele criou uma religião. A primeira coisa que as pessoas, quando abandonam a Igreja Católica, que se tornam evangélicos, né, ou protestantes, como a gente chama também, a primeira coisa que acontece, eles não gostam de Maria. Se não falam mal dela, mas pelo menos eles denigrem a imagem dela, no sentido de: ela não é virgem coisa nenhuma, ela não é mãe de Deus coisa nenhuma, ela não é um Deus, vocês são idólatras, estão adorando ela. É uma inimizade contra a mulher, a mãe de Jesus. Esse foi o primeiro passo. E agora, já nesses nossos séculos, nesses nossos anos, a inimizade que existe entre os filhos da serpente contra os filhos de Maria. Uma perseguição insistente e constante contra Maria,
contra a Igreja Católica, gente revoltada que vai lá e bota fogo na igreja, cristãos que são perseguidos, que são caluniados, que são levados aos tribunais, e por aí vai uma série de coisas. Até aqui no nosso Brasil, nós, padres, já tem uma série de coisas que a gente não pode falar, senão a gente vai ser chamado ao tribunal, não podemos falar sobre vários temas, enfim, não vou aqui citar. Mas assim, uma perseguição insistente contra ela. É quase que vergonhoso falar que, em determinados ambientes, falar que você é católico e que você ama Maria. Ou então, às vezes as pessoas se apresentam, não, eu sou católico, não, mas eu amo Jesus Cristo, tá? Eu amo Cristo. É tipo assim, negando Maria. E Maria faz parte do conjunto da revelação do amor de Deus, da bondade misericordiosa de Deus. E nestes últimos tempos, que eu creio que são os últimos, Deus tem revelado muito mais o coração dela para nos trazer novamente o seu Filho e pela última vez, definitivamente. Tomara que não demorem muito. Os dogmas da Virgem Maria, eles foram revelados ao longo dos séculos. 431 foi o primeiro dogma da Virgem Maria. Ela foi declarada como a Theotokos, a Mãe de Deus. Foi o primeiro dogma, a primeira grande revelação que o Espírito Santo faz ao coração da igreja. Assim como lá nos Atos dos Apóstolos, Pedro, Paulo e os outros apóstolos se reuniram, fizeram um primeiro concílio e determinaram que para você entrar no cristianismo não precisava passar pelo judaísmo, uma questão judaica, uma série de coisas lá. Nos Atos dos Apóstolos você encontra. A igreja continuou fazendo esses concílios, tanto que o primeiro concílio foi justamente o concílio de Jerusalém, na presença de Pedro e de Paulo. Século V, 431, Maria, a Mãe de Deus. 1555, mais um dogma da bem-aventurada Virgem Maria. É dito que ela foi concebida, ela é sempre virgem, sempre pura. A virgindade de Maria foi preservada para sempre, antes, durante e depois do parto. Ela é sempre a virgem, aquilo que o profeta Isaías disse, ela seria a virgem para sempre, a bem-aventurada Virgem Maria. 1854, o dogma que hoje nós estamos celebrando. A igreja, juntamente com o Papa, com os cardeais, o colégio apostólico, os teólogos e uma série de pessoas ali, determina que a Virgem Maria também ela foi concebida sem o pecado original. Eva, lá no passado, lá no Gênesis, Adão e Eva, eles perderam a fé em Deus e acreditaram no diabo. Eles deixaram de escutar a vontade de Deus e fizeram a vontade do diabo. Na Virgem Maria isso não aconteceu, de jeito nenhum. Ela foi firme na resolução de obedecer a Deus. Tanto que quando o anjo Gabriel chega diante dela, ele diz, ave cheia de graça, repleta de graça. Todas as graças de Deus estão contidas na Virgem Maria. Ela é a dispensora de todas as graças, aquela que carrega todas as alegrias de Deus. A gente pode dizer assim da Virgem Maria. O anjo diante dela se extasia. Como pode uma criatura humana, criatura como todas as outras criaturas, carregar dentro de si um privilégio tão extraordinário de Deus? Ela foi preservada por Deus já desde a sua concepção, sem o pecado original. Obedeceu ao Senhor desde a sua infância até o último momento da sua vida. Não houve um minuto em que a Virgem desobedeceu, em que ela não escutou a voz de Deus. Muito pelo contrário, ela foi capaz de sacrificar a própria vida para poder fazer a vontade de Deus. Se a gente for pegar as passagens da vida de Maria, você vai ver que quase todas as coisas que o anjo havia prometido a ela não aconteceu. O anjo disse que ela ia que o filho dela ia se sentar no trono do seu pai Davi. E ela encontrou o seu filho numa cruz, recebeu ele nos braços. Maria não sabia, naquele momento, quando o anjo anunciou que ele ia sentar no trono de Davi, que o colo dela seria o trono dele. Ela era o trono dele. Ela era o sacrário dele. Ela não sabia disso.
E o último dogma, 1950, a Igreja disse que Maria foi levada ao céu de corpo e alma. Ela já ressuscitou. O corpo da Virgem já entrou no céu juntamente com o seu Filho Jesus. Nós estamos celebrando essa grande solenidade, não é para dizer que Maria é uma deusa. Maria não é uma deusa, ela é uma criatura. Não é para dizer que Maria ela é onipotente, que ela pode tudo o que ela quiser. Não é assim. Nós estamos celebrando hoje para dizer exatamente o contrário, que ela é uma criatura de Deus. Mas é uma criatura tão perfeita, é uma obra tão perfeita, é como um artista que pintou um quadro com todas as perfeições, que você olha para aquele quadro e você fica extasiado, e diz, como alguém poderia ter feito uma obra dessa? E é isso que nós celebramos hoje. Como Deus poderia ter feito uma criatura tão perfeita, tão maravilhosa, tão grandiosa, tão obediente, tão casta, tão virgem, tão pura, tão iluminada, tão cheia de graça. Como Deus poderia? Mas o que é mais bonito é que a Igreja diz, está vendo essa mulher extraordinária? Ela é a sua mãe. Você pode recorrer a ela. Você pode falar com ela. Você pode pedir a ela. Você pode se sentar no colo dela, assim como eu um dia me sentei. Você pode abraçar ela e chamar de mãe, assim como eu fiz quando criança. Hoje nós temos um privilégio extraordinário de chamar Maria de mãe. Para terminar, Santa Teresinha do Menino Jesus. Perguntaram para ela, Teresinha, você gostaria de ser a Virgem Maria? Ela disse, não. Por que você não gostaria de ser a Virgem Maria? Ela falou, porque Maria não tem o privilégio que eu tenho. Eu tenho ela como mãe. Ela não tem uma mulher tão especial como mãe, como ela é. Que a Virgem Maria interceda por nós e nos dê a graça de obedecermos ao Senhor, assim como ela foi, toda santa, toda pura, toda obediente, toda amor, toda voltada para Deus. Que os nossos corações, pela graça de Deus e pela intercessão de Maria, se tornem também livres do pecado. Já que não podemos ser livres do pecado, dos nossos pecados, podemos pelo menos pedir que a Virgem Maria, que é a grande inimiga da serpente, livre os nossos corações do diabo. Pelo menos isso a gente pode pedir à Santa Mãe de Deus, a Imaculada Conceição.